Olá, amigo assinante, estamos começando o Esporte Via, o seu programa de esporte da Terceira Via TV. Hoje, segunda-feira, dia 20, com muita informação para você. E são destaques nesta edição. Americano perde para a América de Três Rios e se complica no segundo turno da Série B. Flamengo vence o São José e fica perto da final da NBB. Jogando fora de casa, Goitacás vence Artisul e se aproxima dos líderes. Corinthians empata com o Santos na Vila e leva o Campeonato Paulista. Mesmo perdendo para a Portuguesa, São João da Barra libera Grupo B da segunda divisão. Atlético perde para o Cruzeiro, mas fica com o título em Minas Gerais. Essas e outras informações agora no seu Esporte Via. O seu programa de esportes da Terceira Via TV. Bem, minha gente, voltamos com o Esporte Via, o seu programa de esporte da Terceira Via TV. E começamos o programa fazendo aquele giro pelo mundo, destacando as principais informações do mundo esportivo. Começando com o Campeonato Paulista. Santos 1-1 com Corinthians na Vila Belmiro. Após a conquista do título do Campeonato Paulista, o técnico Tite afirmou que o time precisava dar uma resposta à sua torcida após o apoio demonstrado mesmo depois da eliminação para o Boca Juniors na Libertadores. Segundo o treinador, o mínimo que o time poderia fazer para ter um desempenho parecido ao de quarta-feira. Tite afirmou ainda que o time jogou muito e, por isso, mereceu o título. É isso aí, mas antes vamos falar da final do Paulista e falar da Libertadores. O Corinthians perdeu, foi eliminado, mas foi roubado, entendeu? Isso aí está girando, tá girando pelo mundo o que aconteceu no jogo do Corinthians. Foi feio o troço, a mão grande lá passou forte. Mas vamos falar de coisa boa. Corinthians campeão paulista, não é bom para todo mundo não, né? Tem gente que está aí triste, que o pessoal de São Paulo ou torce contra ou torce realmente a favor, né? A impressão que dá pra gente é que em São Paulo tem a torcida do Corinthians e outra é a torcida arco-íris, né? Todo mundo junto, né? É um monte de cores, verde, arco-íris quer dizer várias cores. Várias né? cores? Ah, tá. Não é? E tal, aquela coisa. Eu podia até ter tido uma má impressão que você falou, né? Mas não é não. Não tem nada a ver. Não. Mas o que você disse aí é uma verdade. O jogo de quarta, voltando ao jogo de quarta-feira, o Corinthians merecia vencer. Não é porque foi contra o Boca Juniors, que é um time argentino, eterno rival. Não. Foi um assalto. Aquele juiz fez, se aqui a Federação Sul-Americana, a Confederação Sul-Americana, o Conmebol, que chama, se tivesse seriedade que tem no futebol europeu, esse cara estava suspenso. Não apitava nunca mais, Exato. Nunca mais. Foi ridículo, graves erros de arbitragem que prejudicaram o Corinthians. Mas, independente de qualquer situação, o Corinthians deu a volta por cima, como cabe a grande elenco que é, e o grande técnico, e é campeão paulista em cima do Santos, que também é uma belíssima equipe. É belíssima equipe. E o Corinthians tem uma coisa, o Corinthians ontem, o Zé Armando, o Corinthians perdeu gols no segundo tempo, pelo menos nunca vi uma coisa, se juntasse os gols perdidos pelo Corinthians no primeiro jogo e no segundo, se fossem convertidos, daríamos 6 ou 7. E o detalhe nesse jogo da Vila Belmiro, o Santos não conseguiu jogar. O Corinthians o Tite armou um esquema de marcação. Exatamente. Com 2 volantes, 3 volantes. O Paulinho estava solto ali, mas não jogou. O Santos não jogou. O Neymar com a marcação duríssima, não fez praticamente nada também. Não dava para fazer daquele jeito ali, muita gente em cima dele. Dificuldade para finalizar. O Santos fez o primeiro gol, mas o Corinthians imediatamente reagiu. Deu a resposta. Reagiu com... Entendeu? E o detalhe, com aquela toquinha que já tinha rachado o coco numa jogada lá, quer dizer, o André fez o gol no primeiro jogo, com a cabeça enfaixada, e ontem foi a vez do Paulinho também. Esse troço deu sorte ao Corinthians, né? Com certeza. Pois é. Mas em Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-1, né? Aliás, 3 gols de pênalti, né? Mas o título ficou com o Galo. O Galo tinha vencido na primeira partida, bem, entendeu? E o Cruzeiro fez um belo jogo, fez 2-0, depois deixou o Galo reagir. Mas pela campanha, pelo trabalho que foi feito pelo Atlético Mineiro, pelos grandes contratações, o Ronaldinho Motinho no jogo, chega lá no final, faz o gol dele, é danado. Entendeu? O Atlético merece, o trabalho de base do Atlético é maravilhoso, o trabalho do Cruzeiro também tem que destacar.
mas o Atlético consegue ainda manter mais a base no elenco. O Cruzeiro não, chega numa determinada idade e já manda embora, é mais comercial. Mas o belíssimo trabalho, o Ronaldinho se destacou, foi o grande jogador, o grande destaque e ídolo agora, mais ídolo que nunca em Minas Gerais também, né? E são dois times que vão dar trabalho, devem dar trabalho no Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana. E vão dar muito trabalho. Muito trabalho. Na Bahia, né, o Vitória sagrou-se campeão, já era esperado, empatou com o Bahia em 1-1, né, depois que mudou, tiraram o Papai Joel, né, e agora tem um novo treinador. Mas pela aquela goleada 7-3 no primeiro jogo, já era esperado que o título ficasse com o Vitória. E é verdade, o Vitória é o grande campeão, destaque no campeonato também. E agora, a torcida do Bahia ontem só tinham 15 torcedores do Bahia. Falar para você. Não, fizeram uma manifestação, inclusive, no meio de semana, com mais de 8 mil torcedores em campo, sem ser jogo, sem nada, pedindo, inclusive, autoridades políticos do Estado, pedindo a saída do presidente, a renúncia do presidente do Bahia. É complicado, né? O negócio é complicado. E a torcida é forte, a torcida consegue quando quer. E quando chega um ponto desse, né? Uma situação dessa, porque é problema de gestão, é problema realmente administrativo. É complicado. No Ceará, lá no Nordeste, né? Na terra dos mares verdes, ou dos verdes mares, o Ceará empatou com o Guarani e 1-1, continua absoluto no campeonato cearense. Ontem o time alvinegro segurou o empate por 1-1 contra o Guarani de Sobral, na nova arena no Castelão, e faturou o tricampeonato estadual pela primeira vez em 15 anos. O Ceará entrou em campo com possibilidade de ser campeão com placar de 0-0, né? Ou então 1-1. Esta também é a 42ª vez que o clube levanta a taça no campeonato daquele estado. É interessante que a gente vê o Ceará tendo grandes desempenhos aí, Copa do Brasil, algumas competições nacionais e há 15 anos não era vitorioso no seu próprio lugar, no seu estado, né? Exatamente. Bacana aí, Ceará, grande campeão, na terra dos maiores humoristas do Brasil. Conheço Castelão, conheço Fortaleza. Olha, o Goiás estava perdendo o título, veja bem, hein? E acabou empatando, perdendo de 2-0 para o Atlético Goianiense e conseguiu empatar. E como jogava pelo empate, acabou 2-2 o jogo e o Goiás, mais uma vez, campeão lá, né, no Brasil Central. O Verdão lá de Goiás lá fez uma boa campanha também, um trabalho sério também do Goiás, desde lá de baixo. A gente gosta de ver quando o trabalho sério, o trabalho eficiente, qualificado, ele é realizado. É bacana da gente ver isso, né? Lá do centro do país, nós vamos então lá para o sul, lá em Santa Catarina, o Criciúma perdeu de 1-0 para o Chapecoense, mas mesmo assim ficou com a taça de campeão catarinense. Estava com sobra também do primeiro jogo e na partida final o Tigre bateu o Chapecoense na anterior por 2-0, né? E o Tigre, quer dizer, que é o time lá de Criciúma, será esse ano participante do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Em Belém do Pará, vamos agora para o norte lá, Belém do Pará, o Paysandu manda no futebol paraense novamente. Ontem a equipe voltou a se impor com autoridade sobre o Paragominas, né? E conseguiu a vitória por 3-1 no Mangueirão. Mangueirão, um estádio formidável, e dessa forma conseguiu o campeonato daquele estado. O Pará, terra maravilhosa lá, né? Além de belas equipes, o Paysandu na Série C foi fortíssimo ano passado. O Papão, né? O Papô. Da Curuzu. E a terra, para quem é pescador, a terra do robalo, né? Também. São Caetano de Odivelas, Salinas, Salinópolis. Maravilha, hein? Maravilha. Essa estrutura de pesca lá, fabulosa. Que beleza. Bom, está na hora de fazer uma rápida pausa no Sport TV, o seu programa de esportes aqui da Terceira Via TV. Daqui a pouquinho a gente volta.